Vou só tomar um cafezinho, porque esse assunto merece um café. Ai, delícia. Você já parou pra pensar porque você acredita em Deus, mas ao mesmo tempo você não consegue confiar de verdade? Eu particularmente me identifico muito com essa pergunta. Então vamos pensar juntas. Você acredita em Deus, você ora, você lê a Bíblia, você faz devocionais, mas você vive em estado de alerta, como se algo ruim fosse acontecer em qualquer momento. Se isso acontece com você, fique comigo nesse vídeo. Porque isso não significa que a sua fé é fraca. E muito menos que você decepcionou a Deus. Existe uma diferença profunda entre acreditar em Deus e conseguir confiar nele. Na Bíblia, confiar em Deus nunca foi sinônimo de não sentir medo. Olha a história de Davi. Ele confiava em Deus e ainda assim ele disse: "Quando eu estou com medo, eu confio em ti." Está no Salmo 56. Você percebe isso? Percebe essa intimidade? Percebe mais do que isso? Você percebe que ele diz: "Quando eu tenho medo." Isso significa que ele tem medo, ele sente medo. Ele poderia ter dito: "Se eu tiver medo." Mas ele disse: "Quando eu tenho." E isso me dá a entender que esse sentimento, ele não aparece às vezes. Que esse sentimento não é raro de acontecer. Então, a fé bíblica, ela começa no medo e não depois dele. Calma, que eu vou te explicar com clareza. A fé não nasce do medo, mas ela também não espera o medo desaparecer. Ela começa em meio ao medo. O medo é uma reação emocional e a fé é uma decisão de confiança. Por isso, na Bíblia, pessoas de fé sentem medo o tempo todo. O próprio Jesus, no Getsemane, ele sentiu angústia. Pedro teve medo ao andar sobre as águas. E Davi sentia medo diante dos inimigos. O que muda não é a ausência do medo, é onde você apoia o seu coração quando o medo aparece. Fé não é viver sem medo, fé é escolher confiar mesmo tremendo de medo. E isso é muito importante entender porque você precisa sair desse lugar de culpa. Então eu vou repetir. Fé não é a ausência de medo, fé é a decisão de confiar, mesmo quando o medo ainda está ali. Se a fé só existisse quando a gente estivesse seguro, ela não seria fé, ela seria controle. Muitas mulheres vivem esse conflito em silêncio. Elas acreditam em Deus, mas não conseguem descansar. Elas oram, mas o corpo continua em alerta. Dizem: Deus está no controle, mas andam sempre tentando controlar tudo. O que é que eu penso normalmente, que provavelmente você também pensa. Se eu realmente confiasse em Deus, eu com certeza não me sentiria assim. E isso gera culpa. E aí o resultado? A gente se sente péssima diante de Deus. Mas então, aqui há algo que quase ninguém explica. A confiança, ela não nasce de frases, ela nasce de experiências. E quando o corpo aprendeu ao longo da vida que descansar é perigoso, ele não consegue relaxar, só porque sua mente acredita naquilo. Então isso não é falta de fé, é memória emocional. O corpo só confia quando ele aprende, mais do que uma vez, que é seguro confiar. E olha só, aqui entra algo muito importante que a psicanálise nos ajuda a entender. A ansiedade não é apenas preocupação com o futuro. Muitas vezes ela é memória emocional do passado. É o corpo dizendo: opa, olha só, eu já me machuquei aqui antes, então eu não posso baixar a guarda. Vamos para a vida prática. Se em algum momento da vida você confiou em alguém importante e foi abandonada, frustrada ou sobrecarregada, o seu corpo aprendeu que confiar dói. É essa a conexão que o cérebro faz. Então hoje, mesmo acreditando em Deus, o corpo continua em alerta. Entende? Vamos aprofundar mais um pouquinho essa parte científica, então.
Estudos das universidades como Harvard, Stanford, dessas grandes universidades internacionais, mostram que a confiança não é uma decisão imediata da razão. O que é que eu quero dizer com isso? Confiança é construída a partir de experiências repetidas de segurança. Então, a confiança, ela não consegue vir apenas da razão, apenas de uma direção, apenas de uma decisão que eu tomo em minha mente de decidir. Ela não é plena desse jeito. A sua mente confia, mas o seu corpo não. O cérebro só aprende a confiar quando ele percebe constância, previsibilidade e presença. Agora, vamos para a conexão direta com Deus. E essa ponte é essencial. Por isso, tentar forçar confiança em pessoas ou até em Deus gera ainda mais ansiedade, porque o corpo não aprende por discurso, ele aprende por vivência. Mais uma vez, o seu corpo precisa de tempo para aprender na prática o que a sua fé já acredita. Muitas vezes a dificuldade de confiar em Deus não começa em Deus, ela começa em pessoas. Quem são essas pessoas? Figuras de autoridade que falharam, pessoas que prometeram proteção e não te protegeram, amores que garantiram presença e foram embora. E o inconsciente faz algo automático, ele simplesmente generaliza. Se eu não pude confiar antes, como é que eu vou confiar agora? Ele pensa assim. Por isso, quando alguém diz, é só confiar em Deus, o corpo responde com medo. E isso não é porque Deus falhou ou vai falhar, mas porque a experiência humana falhou antes. O inconsciente não separa facilmente o passado do presente. Ele só tenta te proteger. Então ele manda a seguinte mensagem: não baixe a guarda, tá? Fique firme aí. E é aqui que entra o tema perdão. Talvez você esteja se perguntando, o que perdão tem a ver com confiança? Esse vídeo não é sobre confiança? Não é sobre fé? Mas tem tudo a ver. Porque a confiança trava quando a dor ainda está sendo negada. Não dá para confiar de verdade enquanto uma parte sua ainda está se defendendo. Perdão não é esquecer, perdão não é fingir que não doeu, perdão não é voltar a confiar na pessoa. Jesus nunca forçou confiança. Ele perguntava, você quer ser curado? Porque a confiança verdadeira só existe quando há consentimento interno. E essa história é muito linda, né? É a história do tanque de Betesda, em que aquele paralítico que passou muitos anos ali esperando o movimento das águas, que ele acreditava ser o que iria salvá-lo. Mas veja, quando Jesus apareceu para ele perguntou, o que você quer? E as respostas dele eram negativas, né? Porque ele tinha passado uma vida ali deitado e nada acontecia. Então o cérebro dele estava dizendo, não adianta, né? Não adianta eu confiar. Nem adianta eu estar aqui, porque nada vai acontecer. E por que nada vai acontecer? Porque não aconteceu até agora. Mas Jesus aqui, naquele momento... Ai, meu Deus, essa história é tão linda que eu me emociono. Jesus ali naquele momento pergunta para ele, você quer ser curado? E muitas vezes eu me questionei por que Jesus fez essa pergunta para ele. Mas claro que ele quer ser curado. Por que Jesus perguntou isso para ele? Se ele não quisesse ser curado, ele nem estaria ali, né? Naquele tanque, perto daquele tanque. Justamente pelo ponto que eu acabei de falar. A confiança exige consentimento interno. Ele precisava liberar, entende? Jesus não precisava escutar, mas o paralítico precisava liberar. Ele precisava acreditar, ele precisava dizer, ele precisava acreditar de novo o que ele queria, ser curado. Tá bom, você pode estar dizendo, tá bom, eu entendi, mas como eu vou confiar em Deus? Quando o corpo viveu muito tempo em defesa, a confiança não volta por cobrança. Ela volta por presença. E é aqui que a forma como Deus se apresenta faz toda a diferença. Então preste atenção aqui. Deus não te apressa
Existe algo muito libertador que poucas mulheres, poucas pessoas escutam. Deus não exige confiança imediata. Ele não te apressa. Ele não te culpa. Ele caminha com você. Na Bíblia, Deus se revela como presença constante, não como uma prova que precisa ser superada. Confiar em Deus não é não sentir medo, é aprender a não caminhar sozinha com Ele. E essa frase que eu vou dizer agora se conecta perfeitamente. Quando a confiança não é forçada, ela pode ser reconstruída. A confiança não volta de uma vez, lembra? Ela volta em pequenas permissões, no dia a dia, no todo dia. Daí é importante que você se permita descansar um pouco, se permita não controlar tudo, se permita sentir sem se punir. Inclusive, pesquisas sobre trauma mostram que a cura acontece em pequenas doses de confiança e não em grandes saltos. E isso conversa diretamente com a fé. Tem um versículo, tem um salmo que eu amo demais, eu até acabo recitando ele para mim diariamente, para que eu lembre e também para exaltar o nome de Deus. Esse trecho do Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Está no Salmo 119. Então, a confiança, ela não é holofote para o caminho inteiro, né? Ela é luz para o nosso próximo passo. E agora, nessa parte, a gente precisa fazer um esclarecimento essencial. Quando nós falamos nesse vídeo de perdão, nós não estamos falando de perdoar todo mundo, mas nós estamos falando, na verdade, nós estamos falando de 3 alvos muito específicos e isso precisa ficar dito e esclarecido para vocês. A primeira coisa, você precisa perdoar pessoas reais. E não pode ser de maneira genérica. Você não pode dizer, não, mas eu não carrego. Eu normalmente fazia assim, né? Não, eu já perdoei, eu perdoei todo mundo, eu não tenho mágoas. Mas aí, do nada, né, naqueles momentos que você tá lavando a louça, aí o Espírito Santo começa a te lembrar de coisas, e aí vem aquelas fisgadas, e aí vem aqueles sentimentos estranhos, e aí você pensa, opa, eu não perdoei essa pessoa. Então você precisa perdoar pessoas reais. Perdoar quem te prometeu cuidar e não cuidou. Quem tinha autoridade e falhou. Quem disse eu vou ficar e foi embora. E não é absolver. Não é dizer que essa pessoa não teve culpa, tirar a responsabilidade da pessoa e jogar em você. Não é nada disso. É reconhecer, isso me feriu, tá? E liberar esse peso. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é sobre perdão e eu vou colocar aqui o card para você poder assistir e se aprofundar mais nesse tema. 2, perdoar a si mesma. E esse é o mais esquecido. Muitas mulheres carregam culpa por não terem percebido antes, por terem confiado demais, por não terem se protegido como gostariam. Então, sem esse perdão, a mente diz assim, eu não posso confiar nem em mim mesma. Olha que forte isso, né? Se você não acredita, não confia em você, nas pessoas, como é que você vai confiar em Deus? Não tem como. 3, perdoar a ideia distorcida de Deus. Essa parte, ela é bem sutil, mas ela é muito poderosa. Não é perdoar Deus, é perdoar a imagem de Deus que foi construída a partir de pessoas falhas, principalmente de pais, tá? De autoridade como pai e mãe. Então você pode ter a ideia de um Deus ausente, imprevisível, exigente demais, que vai te punir porque você errou. Enquanto essa imagem não é revista, o seu corpo vai continuar alerta diante de Deus. E essa postura, com certeza, não é a postura que Deus quer que você tenha. Afinal, ele disse, venha a mim todos os cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Venha como estás. Agora eu vou até deixar o meu café delicioso aqui de lado para te dizer uma coisa muito importante, porque a gente está encerrando o vídeo e eu preciso te dizer assim, olhando nos seus olhos e te dizer com toda a empatia do mundo, porque eu ainda passo por esse processo.
E inclusive até escrever esse script foi muito importante para mim, e alguns pedaços eu ainda fiz com lágrima nos olhos, porque há alguns momentos que eu ainda questiono a minha confiança em Deus. E é justamente essa conexão que eu faço, sabe? Que tipo de fé é essa que não confia, né? Como é que eu digo que eu tenho fé em Deus e em momentos importantes, em momentos desafiadores, eu questiono, eu duvido. Então fazer esse vídeo aqui tá sendo muito importante para ajudar você que está assistindo, como também me ajudar, porque nós vamos permanecer. Então eu quero te dizer que você não está atrasada, você não está quebrada e você não decepcionou Deus. Assim como eu, você está em processo. E Deus não trabalha contra a sua história, Ele trabalha a partir da sua história. A confiança que um dia foi quebrada, ela está sendo reconstruída. Sem pressa, sem culpa, sem violência interna. Então agora você já sabe, confiar em Deus não é ausência de medo, é um caminho que se constrói. Porque hoje você aprendeu que confiança não é exigida, ela é cultivada. E eu sou Jean Fortunato, psicanalista e especialista em comportamento humano. Este aqui é o seu jardim de fé, onde você se cura. De semente em semente, de verdade em verdade, em graça e profundidade, você floresce. E eu te encontro no próximo vídeo. Shalom, shalom.